Plumas, paetês, babados e folia, não é difícil pensar no carnaval como um negócio de moda, da moda. A festa da criatividade sai do papel e cria asas com as fantasias e adereços. Na Marquês de Sapucaí é inclusive um quesito muito disputado, parece que na rua também. Na rua virou expressão, identidade. Se não é instagramável, né, gente? Já não tá mais fazendo sentido. Os looks estão aí mostrando não só a identidade, mas muita irreverência também. Nos grandes bailes virou artigo de luxo, mas também com muito posicionamento. Mais do que cortes e acabamentos, as fantasias contam histórias, contam as nossas histórias e contam histórias que a gente quer passar. Por isso a gente recebe aqui hoje Caê Guajajara. Ela é cantora, compositora, atriz, autora e ativista indígena, fundadora da Azuruhu, um selo musical voltado ao desenvolvimento de artistas indígenas e uma voz muito ativa na conversa sobre o apagamento das identidades indígenas. Também recebemos Vinícius Andrade, o artista por trás da drag queen Organza. Organza foi a primeira vencedora do Drag Race Brasil. Se inspira muito no carnaval carioca e no afrofuturismo para suas criações. Então, assim, a gente pode esperar. Eu não tenho roupa, literalmente, para esta conversa, mas eu tentei me esforçar um pouco aqui hoje. Para quem está chegando agora, eu sou a Babi Bono, consultora de cultura, inovação e comunicação, especialista em iniciativas de impacto, educação e entretenimento e produtora e articuladora do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, cria do Morro de São João, na Zona Norte. O nosso papo aqui hoje é Carnaval como uma expressão imagética, pessoal, mas também muito coletiva. Então, muito prazer, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Vou fazer uma audiodescrição rapidinho e vou pedir o mesmo para vocês depois, tá? Eu tô vestindo um kimono preto, azul, nem sei mais, preto, azul, meio cinza. Tô com uma blusa de brilho preta e uso um óculos de grau. Sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, castanhos. Eu vou fazer uma perguntinha pra gente começar e aí vocês enderecem aí a audiodescrição de vocês e já pode emendar na resposta se quiser. Mas a gente sempre pergunta para todo mundo que chega aqui, carnaval, misturar paixão com educação, educação com paixão, formação, enfim, misturar muito estudo com paixão dá certo? Eu sou Organza, eu sou um homem preto, de cabelo black, estou com óculos, um casaco de vários retalhos de organzas coloridas e um corset de regata azul. E eu acho que o carnaval foi o meu primeiro sistema de ensino desde que eu era criança. Eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje pela minha relação e da minha família com o carnaval. Então é uma paixão e uma educação para mim. Eu sou Caê Guajajara, tô vestido um vestido azul. Oh, gente, deixa eu fazer de novo. Meu nome é Caê Guajajara, eu tô com um vestido laranja, tenho a pele marrom, tenho cabelo longo, preto, liso, e tô com batom lilás. E tenho também uns brincos de pena, que é um brinco pataxó, um povo da Bahia. Belíssimo. E eu acho que sim, que é super possível e tem várias possibilidades de misturar paixão e educação no carnaval. E eu gostaria muito que as pessoas aprofundassem bastante, né, mais isso nesse lugar do carnaval, porque a gente está justamente nesse momento de mudança, né, de dar lugar para o novo, que é um novo que também sempre esteve aqui, né, nesse território. Eu acho que faz muito sentido e a gente pode estar explorando mais o que é essa paixão e educação junto. Como é que entra o carnaval dentro do que vocês fazem hoje? Como é que rolou essa conexão entre o que vocês estudaram, trabalham com o carnaval? O carnaval ele sempre esteve presente assim na minha vida e eu hoje trabalho também com produção de figurino, costuras, adereços e tudo isso me veio por conta de criar fantasias para o carnaval, assim. Então eu aprendi tudo também de maneira autodidata. Minha avó e minha mãe eram costureiras e faziam as nossas fantasias, minhas e meus irmãos e das crianças do meu prédio e da minha rua. E então o carnaval ele me traz essa ideia mesmo de botar a mão na massa, de aprendizado
concreto, assim, né? De construir mesmo, assim. E hoje ele é importantíssimo porque define tanto a minha estética como a minha filosofia de vida, assim. Eu acho que eu acredito que o Você é da carnaval... Zona Norte, né, Eu sou Organzo? da Zona Norte. Tem uma relação ali com os bate-bolas também. Então, quais são os Sim. elementos? Assim, eu queria muito saber quais elementos que você traz para sua arte, assim. O Os carna... elementos da Zona Norte, no caso. o carnaval carioca, ele, pro mundo, ele acaba ficando muito concentrado na ideia das escolas de samba e do desfile, né, da Marquês de Sapucaí, assim. Que é, de fato, dizem que é o maior espetáculo da Terra, né? E a gente vai brigar aí no mundo para saber se é mesmo. Mas o carnaval do subúrbio, da Zona Norte, ele tem uma coisa muito mais com a rua mesmo, com os blocos de carnaval. E com uma ideia de fantasia, que é o que eu acho mais brilhante, que é qualquer coisa se torna mesmo uma fantasia, assim. Você se veste, se enrola num pano e você tá fantasiado. E quando eu era criança, eu tinha muito essa ideia de brincar o carnaval, né? Se falava isso muito na Zona Norte, vamos sair pra brincar o carnaval. E uma das coisas que as crianças mais tinham medos era de bate-bola. E eu era Uhum. fissurado, eu Eu era também. apaixonado por bate-bola. Sou até hoje. Eu saí durante alguns anos numa turma de bate-bola, que era o Bolo Doido, que era o nome da turma, que era de Marechal Hermes, meu irmão, assim. E eu acho muito interessante esse resgate do bate-bola na Zona Norte, porque é justamente um confronto aos bailes de máscaras também, muito elitizados, em que essas pessoas não conseguiam adentrar e o bate-bola trazia essa brincadeira, essa imagem de um baile de máscaras também, assim, né? Sim, maravilhoso. E Caia, nas suas referências, né, do seu trabalho com carnaval, acredito que também tenha um lugar de uma conversa muito até sobre os povos originários e por aí vai, né? Conta um pouquinho da sua relação, do seu trabalho com carnaval. Sim. Então, essa relação ela começou em 2019, de 2019 para 2020, quando estava muito em alta esse tema de como que vai ser essa relação dos povos originários com o carnaval, né? Então muitas pessoas se fantasiavam e aí não sabia se pode, se não pode, e os adereços pode, não pode, como que é isso, né? E aí o início dessa relação se deu a partir do momento em que muitas pessoas indígenas começaram a confrontar as pessoas que estavam usando isso como ferramenta de racismo, né? Então são várias formas assim, né, que a gente tem de manifestar essa admiração pelos povos originários, né, no carnaval de forma respeitosa, né, e não de uma forma que vai oprimir mais um grupo que já não está existindo, né, dentro desse território. A gente está ainda lutando por visibilidade, e aí o que mais tem de visibilidade da gente vai ser uma fantasia, que a pessoa muitas das vezes está fazendo várias coisas de racismo, tipo, eu sou índio, sou de uma tribo e não sei o quê. Então a gente fica assim, sempre cautelosos, né, nessa questão do carnaval, porque inclusive em 2020 eu fui convidada para cantar no Unidos da Portela, e aí eles ficaram pensando, poxa, uma indígena cantando e ocupando esse lugar, né? Mas o que ela vai falar? Como que vai ser isso? Ela vai chegar dando um esporro pra gente na letra? Vai fazer o quê? E aí eu já tinha uma música que era em funk, que era Essa Rua é Minha, que é uma releitura de Se Essa Rua Fosse Minha. E aí eu cantei essa música em samba. Lá no Canta uma dia. estrofe pra gente. Ela é assim, como que é, gente? Essa rua, ela é minha. Eu refloresto e vou um dia retomar. Pra todo o povo dessa terra, que o genocídio não conseguiu acabar. Se tu roubou em 1500, tu roubaste hoje também. Não vem dizer que tu não tem a ver com isso. Pagar em vida é melhor do que no além. E aí, assim, o restante da música é falando, inclusive, um pouco dessa questão da fantasia e tal. E foi bem, assim, um momento de acolhimento, né? Deles também entenderem que a gente pode fazer essa construção junto, né?
Nós estamos aqui, a gente pode pensar em uma coisa que vai impactar, que vai educar, que vai chamar para atenção de forma certa, né? De uma forma respeitosa e não uma coisa que, tô fazendo aqui porque é bonita essas penas aí, bota aí essas penas, bota aí essas coisas, vamos lembrar dos índios, sabe? E mais do que isso, existe uma história de resistência aqui nesse território. Existem povos apagados que não estão tendo a mesma visibilidade que esse carnaval, que toda essa performance está tendo, né? Então, teve algumas escolas, né, esses últimos anos que vieram trazendo essa força, né, e muito por conta desse nosso movimento, de bater de frente, de questionar, de falar, mas qual a profundidade disso? Mas qual é a mensagem que isso está trazendo, entendeu? Então, muito mais do que uma fantasia, sempre lembrar que é uma história, né? Que os povos originários é uma identidade, é uma história que está sendo constantemente apagada pelo Brasil e que a gente precisa estar realmente educando as pessoas, né? Eu espero que daqui a um tempo vai estar todo mundo já com uma mínima noção, assim, de que a gente está aqui, vivo até hoje, né? E que a gente não é só uma lembrança, uma pena na cabeça, a gente não é só isso, sabe? E falando de história, né? Organza, quando vai trazendo também essa visão sobre o carnaval do subúrbio, parece que o Rio ele tem muitos carnavais dentro de si. A cidade mesmo se reparte, né, em muitos aspectos nesse sentido. E você resgata muito dentro do seu trabalho as origens africanas também. Você vai costurando tudo isso com esses elementos da Zona Norte que você falou pra caramba, junto com o afro-africanismo. Conta um pouquinho pra gente o que são essas inspirações e essas referências, até para quem hoje está estudando algo nessa linha, conseguir também pescar como é que pode juntar a cultura, a arte, a educação, mas a partir dessas perspectivas também. Eu cresci num universo muito carnavalesco. A minha família, ela tem uma relação com as escolas de samba desde antes de eu nascer. Com a ideia de desfilar, de barracão. Eu tenho um tio, que é meu tio Tião, que ele já se foi, mas ele foi durante muitos anos mestre-sala da Imperatriz Leopoldinense. E a minha família desfilou durante muitos anos, inclusive minha mãe desfilou grávida de mim com 7 meses. Já vem, de nem de berço, antes do berço. Veio daí. E eu, desde criança, eu assistia muitos desfiles de escola de samba, e eu via que aquilo era muito diferente do carnaval que eu vivia ali na minha rua, no meu bairro, né, na Zona Norte. E tem uma coisa para mim que sempre foi muito interessante, é que o carnaval ele tem uma origem, né, as escolas de samba, nas comunidades, no samba, na nossa ancestralidade. E muitos elementos visuais do carnaval das escolas de samba eram pautadas nas indumentárias europeias, né? Isso foi durante algum tempo, principalmente ali nos anos 90. Eu via muitos carnavais da carnavalesca Rosa Magalhães, que tinham mangas bufantes. E a gente tem figuras, o Rei Momo. Eram figuras que eu olhava para aquilo e falava assim, gente, tem alguma coisa que é muito estranha para a origem de onde eu acreditava que vinha o carnaval, para as figuras que estavam ali. E quando eu ia para o carnaval de rua na minha comunidade, ou na Zona Norte, ou em outros lugares da cidade, eu via outros tipos de fantasias, né? Eu via outros tipos de pessoas brincando o carnaval sem aquele glamour e essa pompa que o carnaval das escolas de samba tem, que eu também sou apaixonado. Mas quando eu comecei a criar as minhas próprias fantasias, meus próprios figurinos, minhas indumentárias, e até mesmo quando a arte drag atravessou tudo isso, eu sempre resgatava uma coisa que eu acho muito afrofuturista e que é uma lição que eu levo para minha vida hoje, é que existem muitas maneiras da gente aprender as coisas. E também, por ter estudado na universidade, eu estudei na UFRJ, indumentária durante um tempo e direção teatral durante mais um outro tempo, eu tinha muito enraizado como era produzir arte, como era criar arte, porque tem um método a se fazer. Só que a minha avó era costureira e aprendeu a costurar, aprendendo a costurar. Era cozinheira e aprendeu a cozinhar, aprendendo a cozinhar. Eu aprendi a costurar, sim. Peguei uma máquina e vou aprender a costurar. Empiricamente. Exatamente. Então tem umas formas dos saberes que elas são
passadas ancestralmente. Tem uma oralidade que é uma maneira diferente de você aprender as coisas. Então, muitas coisas que eu sei hoje é porque minha avó me contava histórias, minha mãe me contava histórias, minha família viveu o carnaval ali, e não porque eu li e estudei assim. Então, fazendo essa junção disso tudo, pra mim, eu acho que tem uma coisa muito de uma vivência que é diferente ali do contato mesmo da coisa com o carnaval, que me fez hoje olhar para algumas coisas, principalmente nessa questão que eu falei da indumentária, da visualidade, e ter uma relação com um carnaval carioca completamente diferente do que é o televisionado, assim, porque a gente não vê na televisão os carnavais de rua do subúrbio, a gente vê o carnaval Exatamente. da Marquês de Sapucaí. E até nas redes sociais, né, Organza? O que que Também. é o carnaval das redes sociais e o que que é o carnaval do subúrbio, né? E eu digo que até hoje o carnaval mesmo da Sapucaí, o carnaval da escola de samba, nem é tanto mais, felizmente, das próprias comunidades. A gente já viu aí muitas discussões de rainhas de baterias que não eram da comunidade, assumindo esse posto de destaques, porque de fato eu sinto que se tornou um grande espetáculo que se descolou muito de uma festa popular. E aí eu acho que o carnaval de rua hoje, dos blocos e de outras partes do Rio, tem resgatado essa essa cultura, essa história, tentando deixar um pouco a coisa mais de como ela foi criada, Trazendo assim. a brincadeira de volta, né? Sim, sim. Eu, inclusive, estou já em ritmo de carnaval, porque eu, inclusive, eu tenho um projeto que eu fiz, um projeto fotográfico, que é E Se Fosse Carnaval o Ano Inteiro, que é um projeto de indumentárias também, são várias figuras de montações, práticas de montações minhas, em vários pontos da cidade que acontecem em carnaval, mas são essas figuras em outras épocas do carnaval, assim. Eu fiz esses ensaios num período de agosto a dezembro, assim. Então era muito louco ver como as pessoas reagem a essa ideia de, pelo amor de Deus, hoje não, meu filho, você não pode ficar aqui não. Que isso aqui, assim, a gente foi expulso do metrô, a gente não pode pegar a barca. E eu nem tava Porque assim, vocês eu só estavam. estava fantasiado. E é Hum, uma relação com o carnaval que parece que só durante esses 4 dias aquilo tudo é permitido, sendo que eu acredito que o carnaval ele pode trazer muita coisa para nossa vida em sociedade ao longo do ano, principalmente uma ideia de mais respeito, de mais diversão, de mais leveza mesmo para nossa vida. eu ia perguntar até como que vocês enxergam o carnaval como uma plataforma para negócio mesmo. Negócios, né? Se fosse, fiz um projeto para além do período do carnaval, mas como ele pode ser uma plataforma para negócio de moda, de arte, cultura, música? Eu acho que é um momento que é mais rentável também para para nossa cidade, né, para o Rio de Janeiro, né, que é onde eu vivo agora. E a gente vê muitas pessoas autônomas fazendo muitos negócios nesse período de carnaval, pessoas que fazem fantasias, fazem roupas, que até vendedores ambulantes, né, ao longo do carnaval. Eu acho que é um momento que a gente tem muitos negócios acontecendo e que ao longo do ano isso se perde, né, infelizmente, mas acredito também que é um período do ano em que muitas coisas são supervalorizadas e que ao longo do ano não são tão valorizadas assim, e eu acho que isso poderia ser uma mudança também. A pessoa que faz uma roupa para vender no carnaval, ela também continua fazendo roupas ao longo do ano. Uma pessoa que faz música no carnaval, ela continua fazendo música. A pessoa que faz teatro, que faz dança, que faz alguma expressão artística, ao longo do ano ela também faz, assim, né? Eu acredito que isso é uma coisa que a gente pode ter mais olhar, mais atenção. Boa. Vou trazer uma curiosidade então aqui, que eu acho que a Caê vai contribuir bastante. Em 2020, o Cacique de Ramos, que é um dos maiores e mais tradicionais blocos de rua do Rio, ficou envolvido numa dessas polêmicas ali de cancelamentos da internet, né? Luiz Antônio Simas, que é historiador, estudioso de carnaval, inclusive teve aqui nos episódios com a gente, ele disse na época: tem gente querendo cancelar o cacique. Alguns mais moderados sugerem conscientizar os caciquianos. O Cacique de Ramos desfila desde 1960. Tem preceito plantado na Tamarineira, autorização de entidades indígenas para desfilar.
sacralização do terreiro, da Uranus e das fantasias, e em um ritual de 60 anos no Carnaval Carioca, onde o sagrado e o profundo se encontram. Isso foi matéria de jornal, saiu um monte de lugar e tal. Todo ano a gente tem episódios, não só envolvendo, né, todos os blocos, fantasias. A Caí já trouxe um pouquinho isso por aqui. E eu vejo muito vocês, assim, como essa geração do que a gente chama, a gente teve até um episódio sobre isso, desses artivistas. É a galera que une arte, criatividade, inovação, ativismo, e que usam, no caso de vocês, a moda como uma forma de expressão, né? Como é que vocês vão olhando, então, a moda? O que a moda tem para aprender com o carnaval, sem a gente cair em lugares que não sejam legais, de conversas que não sejam legais? Como a gente pode estar muito atento às conversas que são contemporâneas e importantes, mas sem a gente também cancelar as histórias que a moda também traz para a nossa vida? Então, nessa questão indígena, eu vejo que esse apagamento que acontece, quando eu falo apagamento, é justamente o etnocídio que acontece nas grandes cidades, tipo, apagar tudo que era originalmente daqui, todas as coisas que eram daqui, colocar novas figuras e assim, colocar histórias para poder fomentar ali aquela história que eles estão criando no momento. E aí eu fico pensando que essas histórias que tem... a gente tem aqui tradições e tradições e tá aqui e tudo mais, né? Como é o caso do Cacique de Ramos. Eu acho que sim, deveria ter, né, uma educação de todas as pessoas. Isso é um fato independente, né, do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Mas já que, né, leva toda um símbolo ali, né, que é óbvio que as pessoas pensam nos povos originários, mas qual é a ligação de fato, para além da fantasia, para além da pena, para além dessas coisas? Será que essas fantasias, essas coisas estão levando renda para as pessoas que fazem esses artesanatos, essas roupas? Ou será que eles estão apenas... vou pegar aqui umas penas falsas que eu comprei ali em Madureira e vou... Sabe? E para além disso, assim, qual é o compromisso com a mensagem também, né? Que a gente está falando aqui. Porque aí a gente pode falar de como a natureza é linda, de como esses povos são lindos, mas eu acho muito importante a gente não ficar só no campo da imaginação, porque eu acredito que o carnaval também é um espaço político, né? Então, se ele é um espaço político, por que na hora que a gente vai falar sobre os povos originários, a gente tem que ficar na parte do mito? Por que a gente para na historinha bonita? Por que a gente não aprofunda um pouquinho mais para levar a educação, como a gente leva com tantos outros temas que são abordados no carnaval, né? Então, com outros grupos também. Então, para além disso, né, eu acho que poderia estar tecendo assim um compromisso com esses povos, tá chamando umas pessoas indígenas, porque a gente também gosta, né, de pular, a gente quer também estar nesses lugares, mas sempre colocam a gente assim, de canto, sabe? Não, vocês não... Você vai ser a índia que eu vou botar ali na frente, a cereja do bolo, sabe? A gente não participa da construção, entendeu? Então, a gente também está querendo participar dessas construções. Eu ia até te né? perguntar que você é chamada pela Portela a partir de um afrontamento. Como é que foi esse processo de chegar na escola? De trabalhar junto à escola? Eles estavam colocando umas... como se fala? Umas publicidades dentro do shopping, dentro dos lugares assim na cidade. E aí eu vi e tava uma menina assim, tipo fantasiada, né, de indígena, e falando assim: você também faz parte dessa tribo. Uma coisa assim. E aí eu falei: Gente, pegaram uma menina aleatória, botaram lá, pintaram lá a menina. Meu Deus, o que aconteceu? Caraca, não, isso não vai ficar assim. Aí eu fui lá na página, fui na direção do shopping também, querendo falar com a pessoa que estava lá no stand da escola. E falou, não, eu falei, olha, tá ali uma coisa e tal, eu acho que tem como fazer isso de forma, né, que agregue mais, não assim, de uma forma, sabe, bem supérflua. Ele, não, vamos fazer alguma coisa, a gente vai dar uns ingressos para vocês irem lá assistir. Eu não quero ingresso. Eu não quero ingresso, eu quero que a gente faça alguma coisa. Um trabalho de letramento mesmo, né? Isso. E ingresso para vocês assistirem o desfile. Isso. Realmente.
Eu falei, não é sobre isso e tal. Não, a gente vai botar lá vocês pra cantar e depois a gente conversa. Aí eu fui lá pra uma reunião, né? Ah, olha, vai ser assim, assim, assado. Nananã. E nem foi no desfile do Sambódromo nem nada. Foi um evento deles que eles fizeram no centro do Rio e me convidaram para cantar essa música. Assim, na hora foi simbólico, claro, porque tava muitas pessoas importantes, né? Muitas pessoas assim que fazem parte dessa e de outras escolas também. E eles ficavam, eles ouvindo a letra, né, de Essa Rua é Minha, e ficaram chocados assim, caramba, uma menina indígena cantando isso aqui, caramba, que não sei o quê. E aí, enquanto eu estava lá, algumas ainda falavam, enquanto eu estava lá, assim, nossa, você tá com a fantasia mais verdadeira. Não, assim, é um exemplo de como a gente ainda precisa, Entendeu? né, Então, de muita educação nesse sentido. Eu estava lá, estava justamente, né, querendo desconstruir com a minha letra e as pessoas assim, ai, nossa, você é muito linda, essa fantasia tá de parabéns. E eu tava nessas ali. horas a artista, por exemplo, ela pode entrar, né, como uma pessoa, uma figura extremamente estratégica para a indústria criativa como um todo e principalmente para a indústria do entretenimento, que você, enquanto artista, também faz parte, né? Enquanto uma pessoa da música também faz parte. Isso pode ser uma cadeira até, né? Tem um monte de gente aí que pode pensar nisso como especialização, esse lugar dos letramentos que são fundamentais hoje em dia, né? Das curadorias, das temáticas, das pessoas que a gente chama para fazer os projetos, para descrever os projetos. E por que não, quando a gente pensa numa escola, numa indústria como essa, né? Não só nas escolas, mas acho que tem um espaço, né, pra gente levantar essa... Sim. Tem um ponto muito importante que as escolas de samba, um dos quesitos é o enredo, né? Então, assim, tem uma pessoa que estudou um tempo, pesquisou qual vai ser a história a ser contada. Então, por que não chamar uma pessoa, né? A gente viu durante muitos anos muitos enredos que estavam sendo contados de maneira muito superficiais em relação a muitos assuntos. Eu até acredito que de uns tempos para cá, algumas escolas Eu ia estão... perguntar isso, se vocês acham que de um tempo para cá, principalmente eu acho que com a internet, né, que agora a gente tem uma capilaridade maior para algumas discussões, se vocês veem que esse movimento de uns 3, 4 anos para cá, ele começa a ter contornos mais favoráveis ou ainda falta muito? Eu acho que começa a se olhar para isso algumas escolas, outras nem tanto ainda, mas ainda acho que a internet, que é muito favorável, ela também é muito negativa em um determinado ponto. Porque Cancelar se por tem cancelar. tem a internet ali, às vezes vai mais fácil na internet do que ir numa pessoa, do que ir, né, de fato, numa fonte original para saber o que é mesmo uma coisa assim. E a gente teve alguns desfiles, agora também em 2019, eu acho. Foi aquele grande desfile da Mangueira, que falava sobre a Marielle, sobre contar a história que a história não conta. Mas ainda assim, pouquíssimo desfiles como esse em relação a todo a gama de desfiles que existem. Inclusive um enredo criado por uma mulher, né? Uma das letristas, Manu, da Cuíca. E é um movimento que acredito que já poderia estar acontecendo há muitos anos, até porque a gente tem muitos enredos que falam de histórias que não são nem do Brasil. Tem muitos enredos que falam sobre Europa, sobre família real, sobre coisas que... E aí quando algumas histórias que deveriam ser contadas mesmo, eu acho que também a internet deixa esse lugar meio superficial também, às vezes, em algum determinado ponto. Mas acredito sim que exista agora uma mudança. A gente também está vendo muitos enredos falando sobre, voltando a falar sobre entidades de religiões de matrizes africanas, falando os nomes, como eles devem ser ditos. A gente teve agora a Grande Rio, que venceu com um samba enredo de Exu, botando ali as coisas. Então, acredito que existe uma revolução. Tem uma nova conversa nas ruas e na avenida também. Acontecendo, acredito. Isso. Legal. E olhando para a parte da expressão artística dentro do trabalho de vocês, uma outra lacuna que a gente tem conversado muito e que está super em pauta é a questão da sustentabilidade, né? A gente está sem tempo para... A gente está aí falando muito de regeneração, porque algumas coisas até estão muito esgotadas. E dentro da moda, essa é
grande questão, né? A questão da reutilização, da reciclagem, dos recursos. No carnaval isso também não é diferente, tem uma super discussão em cima até de alguns adereços que tem a ver com sofrimento animal, penas, e por aí vai. Como é que vocês veem, entendem, na verdade, quais existem hoje alternativas de negócios que a moda poderia abraçar que sejam mais sustentáveis? Assim, vocês têm bons exemplos? Ou, enfim. Olha, eu tenho muitos exemplos. Tem muitos povos e coletivos e designers de moda que estão fazendo já esse movimento e principalmente muitos indígenas, né? Muitos deles sendo indígenas, eles estão fazendo já esse momento porque a gente tem feito esse movimento de bem viver, né? E esse bem viver, ele também parte muito do que a gente está vestindo, do que a gente está comendo, com o que a gente está se relacionando. E os meus figurinos, por exemplo, os que eu uso nos shows, a maioria são feitos por estilistas indígenas. E aí a gente sempre reaproveita tudo, assim, é palha, é cabeça de peixe, é dente de não sei o quê, é couro de onça que morreram lá na aldeia. É um monte de coisa, assim, pessoas que me mandam também figurino. O último agora também que eu usei foi feito em Manaus com essa onça. E assim, tem formas das pessoas estarem usando essas coisas se elas dessem essa real valorização por que vem daqui. Porque muitas pessoas querem, eu quero esse figurino único que vem lá de fora, que é não sei quantos milhões, e aí você vai ver um negócio simples, né? Que poderia ter sido feito aqui, poderia ter até carregado mais identidade daqui, né? E eu acho que isso se perde um pouco nessa vontade de querer fazer algo novo, e o novo sempre tá lá fora, né? Nunca tá, nunca sai daqui, nunca é daqui. Então, isso tem a ver também com a valorização do que é daqui, né? E toda vez quando a gente fala assim, é algo daqui, dificilmente as pessoas pensam povos originários. E isso é muito doido, né? Porque a gente justamente estava aqui antes, né? E as pessoas falam, nossa, vocês são verdadeiros brasileiros. Não, a gente estava antes do Brasil, entendeu? A gente estava justamente antes do Brasil aqui, já fazendo esse movimento de coexistir com a natureza. E as nossas roupas não fugiam disso, né? Então, eu acho que o Brasil ele tem muito a aprender com os povos originários, desde roupa, tudo assim, forma de vida, forma de se alimentar, forma de coexistir com as coisas. Então, a gente precisa olhar, e são tantos povos, imagina, né? Hoje a gente tem, sei lá, mais de 300 povos que ainda estão vivos, resistindo, e cada eles carregam uma cultura, um jeito de fazer roupa diferente, um jeito de comer diferente. Então, são muitos povos, muitas culturas, uma pluralidade, mas que o Brasil está fechando os olhos para isso, sabe? E eu acho que a gente poderia estar trocando mais e fazendo muito mais, sabe? Acho que tem uma coisa que você fala que me chama muita atenção, que é uma coisa que eu bato muito, assim, na tecla, minhas produções, que é esse olhar para fora, pro que vem de fora, até essa ideia de um glamour que existem das coisas que vêm lá de fora e não olham para as coisas que a gente está fazendo aqui com o mesmo glamour ou com a mesma ideia de grandiosidade, assim. A gente tem uma palavra aí rodando no mundo da moda ultimamente que é o upcycling. Essa palavra eu tenho Conta para quem não sabe o que é, o que significa. que é essa ideia de reaproveitamento, de transformar uma coisa em outra e dar uma nova cara para algo, que é algo que a gente está fazendo já ia. Antes sem nome. Eu tenho uma relação com upcycling, que é da minha avó, que a minha avó era costureira pra fora, e ela Então acho que as avós são todas trabalham nessa linha. Exatamente. Aí, A avó já é especialista. Exatamente. aulas assim. e aulas. Eu tenho inúmeras coisas feitas minha avó fazia colchas de retalho, fazia roupas com reaproveitamento de várias coisas. Eu tenho isso até hoje, assim, tipo, aí agora o nome disso é upcycling. Essa minha avó, ela já não tá, sabe? E inclusive a roupa que eu estou usando hoje vem... exatamente. Vem dessa técnica que eu aprendi com a minha avó de reaproveitamento. Milenar. Sabe? Então eu acho que tem uma coisa, tipo,
Não é upcycling, o nome disso não é patchwork, o nome disso é colcha de retalhos. As pessoas já estavam lá fazendo. Junta retalho e vamos fazer, assim, né? Como assim, crochê, fuxico, essas coisas todas que minha avó fazia manualmente, que hoje eu vejo, assim, como o auge do momento da moda. Inclusive as tiazinhas tinham que ser contratadas Com por essas grandes certeza! marcas. E às vezes elas até são, mas elas não estão recebendo. Podia ter uns módulos também nos cursos de formação com as avós. Sim, Módulo- com certeza. Módulo upcycling com as avós. Vou pedir pra chamar a avó de organza, entendeu? Pra dar essa aula pra gente. A sua arte drag bebe muito do carnaval. Sim. Mas o que a moda pode beber muito da arte drag? Eu acho que é exatamente esse ponto que a gente estava falando agora, que tem uma coisa que drag faz que é muito... drag não tem dinheiro, a gente faz as coisas com o que tem, na maioria das vezes. Então, muitas coisas que a gente faz é tirar de um figurino e reaproveitar completamente para outro. Tem uma coisa que é muito das drags, que a gente chama de top drags, né, dessas drags mais old schools, que elas sempre aparecem com vestidos inteiros de pedraria, essas coisas, e muitas vezes elas tiram todas as pedras de um vestido e aplicam no outro vestido. E assim elas vão passando as pedras de vestido para vestido, assim. Então tem um lugar, assim, da moda que eu acho que a arte drag pode muito, é que a gente faz, primeiro, muito com pouco, e segundo, que a gente cria visualidades que elas parecem únicas, mas elas só são visualidades que estão brincando com o seu imaginário. Se você vê a roupa que eu tava ontem, ela pode ser a mesma roupa que eu tô hoje, de maneira diferente. E acho que esse consumismo também da moda, de estar aparecendo sempre com uma coisa nova, de estar sempre com um look novo, a cada evento, não repetir roupa, não repetir look, é algo que, assim, não é possível na arte drag, e isso é acho que é uma coisa muito importante, porque a gente está sempre montada, sempre produzida, mas isso não impede que eu possa repetir alguma coisa, usar uma mesma coisa e transformar. Eu também tenho uma coisa comigo que eu uso muito das minhas roupas de montação na minha vida de desmontado, né, que a gente chama de boy. Essa roupa mesmo. Esse é o meu casaco que eu usei no programa, no Drag Race, inclusive, no meu confessionário, que eu usei já para montações minhas, porque é uma coisa que também acho que a arte drag ela tá trazendo nesse sentido de borrar também algumas ideias de gênero mesmo, na verdade, porque não é uma reprodução de gênero, é uma arte, não é uma identidade de gênero. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente já tá conseguindo desmistificar um pouco, assim. Acho que isso pra moda é algo muito importante. Mas acho que a coisa mais importante é entender que não se tem um look pra cada dia, não se tem uma roupa Mas pra... pro mundo de hoje, né, que é Mensagem, né? insustentável. Preciso ter essa técnica de reaproveitar mais as coisas, vou te falar, A viu? consultoria aqui, ó. Né? Então, Eu olho Lado, assim e falo, não dá entendeu? mais pra fazer nada com isso. Claro que dá, gente, claro que dá. Esse corset, inclusive, que eu tô, ele era um casaco e se tornou um corset. E assim Tá a gente vai vendo? fazendo, gente. É isso. E aí você está aqui colocando na minha cabeça umas habilidades que as pessoas precisam ter, criatividade, inovação, enfim, foram algumas que vieram, mas quais habilidades vocês acham, você enquanto cantora, artista, letrista, etc., você, Organza, quais habilidades vocês tiveram que desenvolver para trabalhar com o que vocês trabalham hoje, né? Arte, entretenimento. Mas quais vocês acham que as pessoas precisam ter para trabalhar hoje com o que vocês trabalham, por exemplo? Que habilidades que o mundo está precisando aí, que a galera tem que desenvolver, para além do currículo, sabe? Para além daquela formação tradicional. Olha, eu aprendi uma coisa muito com o carnaval também, com a arte drag, que é a maior habilidade que eu tenho hoje, que é fazer. E algumas coisas são pessoais e intransferíveis. Eu aprendi a costurar, tipo, isso aqui vai dar nisso aqui, que vai dar nisso aqui, assim. Eu acho que uma grande habilidade que a gente tem é desenvolver nossos métodos, assim, sabe? Então, acho que trabalhar com arte de uma maneira geral, acho que eu também sou bailarino, estudei dança durante muitos anos e sempre tive muita dificuldade com algumas ideias de metodologia, porque eu acho que a gente desenvolve uma maneira da gente entender como aquela coisa vai funcionar pra gente. Então, eu aprendi a costurar sim, eu aprendi muitos movimentos de dança, eu tentando
tentativa e erro. Não estou dizendo que isso é uma coisa que vai todo mundo fazer, assim, todo mundo vai conseguir. Mas eu acho que a tentativa de conseguir descobrir a sua né? maneira de fazer aquela coisa. Muitas pessoas falam assim, me ensina a costurar. E eu falo, tipo, não sei se eu sei te ensinar a costurar, porque eu aprendi a minha maneira de como fazer a coisa. Eu posso te dizer como eu fiz, mas eu acho que algumas coisas, principalmente pra gente que já tá com a cabeça aberta para esse espectro da arte, eu acredito que isso já é um passo pra gente estar mais aberto para outras maneiras da gente introjetar outras coisas na nossa vida. Mas parece um papo meio assim, mas é um... Pô, perseverança é uma habilidade importante no mundo de hoje. É. Acredita que vai dar certo. É isso. Acredita no processo, no final. E eu vou pegar um gancho aqui, porque eu acho que é muito pertinente também, até falar assim diretamente para indígenas que talvez vão ver esse podcast, que estão vendo ali, pessoas que estão ali querendo colocar a sua identidade, a sua arte, na sua arte, né? E aí eu fico vendo que, pegando um pouco do gancho que você estava falando, que o sapato que você usou na sua caminhada não vai ser o mesmo para mim, não vai ser confortável, talvez, né? E aí isso diz o quê? Que cada pessoa, a partir do momento que ela começa a caminhada dela, ela vai construindo, vai sabendo o que são os seus valores negociáveis e negociáveis, vai sabendo aonde que te cabe, né? E aí eu percebo que, assim, no mundo das pessoas que estão tentando viver da arte, a gente fica muito num lugar assim, reproduzindo outras coisas para ver o que vai vender, né? E aí, mais do que reproduzir as coisas, é não deixar de ser o que se é, que é justamente isso que vai ser o seu diferencial. E aí eu, por exemplo, Caê, ficava muito tentando reproduzir músicas, coisas que eu falava, não, isso aqui vai bater, isso aqui vai ser legal. E eu só fui realmente feliz, só fui realmente ser notada por alguma coisa, né, que me levasse a algum outro lugar, quando eu comecei a falar de mim mesma, quando eu comecei a falar... E falar de mim mesma é também falar de coletivos, né? É também falar de coisas que estão nos movendo, né? No meu caso, os povos, essa luta, essa terra, o que eu quero, qual é a minha meta, qual é a minha missão. Então, é muito importante estar colocando essas coisas na nossa arte e, principalmente, ter muita paciência, porque nem sempre o mundo vai entender a sua arte, a sua identidade tão assim de cara. É preciso, às vezes, ter uma arte-educação antes da sua arte, né? No meu caso. E aí, antes da pessoa cogitar, nossa, você é artista indígena? Ele cogita, você é indígena? Mas você existe mesmo, né? Então, antes de eu ser artista, eu ainda preciso passar pela cabeça das pessoas que eu estou existindo. Então, a minha dica é, tenha paciência, perseverança, né? Como você já disse. E, claro, seja você mesmo. E pra gente fechar, eu queria que vocês falassem assim, numa frase que faz sentido para cada um, claro. Mas, Organza, o que a arte drag é para você? Em uma frase? Quero ver esse poder de Esse é o síntese do subúrbio esse é o agora. Eita! Mas eu sou muito prolixo, o povo da oralidade. A arte drag, não só a arte drag, a arte de uma maneira geral, mas hoje, especificamente a arte drag, é o que me movimenta hoje, né? Que me faz... me impulsiona. Assim. A arte de uma maneira geral. E, Caê, tem uma frase de alguma música sua que para você resume o que é a sua conexão com a arte, com a estética? Olha, tem uma frase que eu coloquei numa música nova. Olha aí, ó. Vocês estão vendo em primeira mão. Olha aí. Que diz assim, eu acabei com isso ontem com a flecha que eu atirei hoje. Que é a releitura daquela frase que... Como é que é mesmo, gente? Me ajuda. Exu matou um pássaro ontem. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. E eu acho que é isso, sabe? Acho que fala muito e se vocês pensarem um pouquinho, 5 minutinhos, toda a história dela, vocês vão, assim, é uma profundidade muito grande essa frase, sabe? Mas para mim, assim, tem realmente significados de que
a gente, para jogar essa pedra hoje aqui, sabe, jogar as palavras, com tudo isso que eu já estou pensando aqui, nisso aqui agora, com 30 anos, foi toda uma trajetória, né, de guerras, de autoconhecimento, de existência, de visibilidade, muitas coisas acontecendo. E para eu estar aqui hoje jogando uma flecha e dizendo com todo esse autoconhecimento, foi na real tudo isso que eu estava matando, né, aos poucos, para chegar ali e estar numa forma lapidada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, de alguma maneira, tá falando de movimento, né? De se Sim, movimentar. sim. E a gente falou de Exu e tem uma ideia pra mim de... A gente tá sempre numa encruzilhada. Exu, né? Tá ali numa encruzilhada. E você tem vários caminhos que você pode ir, né? Você só não pode ficar parado. Vai pra algum caminho. Se ele não foi esse, você volta e vai pra outro. Então acho que essa ideia também me movimenta muito e isso me reverbera também, se você... Bom, infelizmente, preciso encerrar. Acho que eu falo isso em todos os episódios, entendeu? Mas assim, é que dói meu coração, porque as conversas são maravilhosas, as pessoas são maravilhosas. Então, dá pra gente dizer que o futuro da educação é movimento também? Com Com certeza. certeza. Então, eu vou ficar com essa por hoje. Queria muito agradecer vocês. Se o futuro da educação é movimento, a gente está aqui exatamente para promover essa conversa. O propósito do SENAC é gerar grandes oportunidades de transformação. E como não queremos deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação, pela inclusão social, para amplificar nossa voz. Muito obrigada, acompanhe a gente por aqui. Até a próxima. Obrigada, tchau, Obrigado, tchau. tchau.